Aleluia. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Senta aí um pouquinho. Abra sua Bíblia comigo. Lucas capítulo 24. Ah, Jesus. Eu não sei se acontece com vocês, mas quando a gente está inserido num ambiente como esse, participa de uma conferência como essa, surge sempre uma pergunta assim quando está se aproximando do final, né? Obrigado, querido. E agora a gente faz o quê? É assim com vocês também ou é só comigo? Por isso que Deus libera algo tão poderoso sobre nós e a gente fica assim, tá, e agora a gente vai fazer o quê? Não é? Como é que vive a partir daqui? E talvez essa seja a minha última fala, não sei, nessa conferência. Não sei, Deus está fazendo uns negócios meio estranhos, né? Mas eu queria aproveitar essa oportunidade para te entregar uma chave. E talvez nessa manhã você terá um vislumbre daquilo que você precisa fazer quando sair desse lugar. Amém? Lucas capítulo 24. Eu queria mais uma vez reiterar a nossa alegria, minha e do pastor Charles, de estar aqui com vocês. Para mim é uma honra poder servir aqui essa casa. Eu estava conversando ali com o pastor Cirilo no café, estava falando para ele quanto eu me sinto honrado em poder estar aqui esses dias servindo essa mesa, quanto que essa casa nos abençoou e tem nos abençoado. Eu lembro que quando eu era adolescente, não faz muito tempo, eu morava no interior do Maranhão, irmãos, e vocês não têm noção do quanto que o que Deus fez aqui em 2000, 2001 marcou a nossa vida lá. E estar aqui hoje para mim é uma honra poder servir uma mesa que serve o Brasil há tantos anos, não é? Desse lugar fluiu uma fonte para o Brasil e para as nações, e poder estar aqui hoje para mim é um privilégio. Eu trago um abraço da minha casa, da minha família na fé, da Missão Cristã Casa do Pai ali em São Luís do Maranhão. Nós somos profundamente impactados por aquilo que Deus faz com vocês aqui, não só nessa igreja, mas nessa cidade, não é? Eu creio muito que ele virá novamente sobre Belo Horizonte. Eu já ouvi muita gente falando muita coisa de BH, de Belo Horizonte, da região de Minas. Eu acho que Deus vai fazer algo novamente aqui nesse lugar. Amém? Eu acho que tem uma fonte que está jorrando aqui. Primeira noite, quando eu cheguei aqui, Deus me levou para Gênesis capítulo 26. E rapidamente compartilhando com você aquilo que Deus falou comigo. Em uma época que havia uma seca, não é? A Bíblia diz que Deus fala com Isaac. Deus fala assim: olha, você precisa cavar um poço, precisa arrumar água, né, para os teus animais, porque corre um risco de morrer se não tem água, não é? E Isaac, a palavra diz que ele vai até um lugar onde o seu pai Abraão havia cavado poço. E sabe, irmãos, eu penso que nós precisamos olhar nesses dias para o mover de Deus, para um avivamento, como Isaac olhava para a água naquele tempo. O avivamento é algo necessário para a nossa sobrevivência. Amém? E não tem um segredo, irmãos, não tem uma receita para um avivamento. Não tem receita, faça isso e vai. Não tem receita. A gente não pode marcar uma data. Gente, vem aqui semana que vem, porque semana que vem vai ter um avivamento. Não, geralmente é de repente. Eles estavam reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu como um som. E sabe de uma coisa, irmãos, a gente não tem como explicar um avivamento. Se você perguntasse para alguém que estava ali no Pentecostes, como que era assim, como que era o som? Cara, eu não sei, assim, parecia um som, é algo parecido com um som, eu não sei explicar muito, porque avivamento não tem explicação, é simplesmente quando Deus vem. Nós precisamos olhar para esse derramar de Deus, para esse avivamento, como Isaac olhava para a água. Nós precisamos encontrar água, porque senão nós vamos morrer. Irmãos, nós precisamos de um avivamento no Brasil, porque senão nós não vamos suportar. E qual foi a receita de bolo? Ele não inventou nada novo. Ele foi no poço que um dia já havia dado água.
eu acho que eu faço parte de uma nova geração, não é? Eu brinco muito com os meus amigos que são mais velhos do que eu. Eu tenho apenas 34 anos, irmãos, novinho. Não parece que eu tenho mais, mas é 34. E assim, eu brinco com eles, eu falo assim, cara, eu faço parte de uma nova geração, mas assim, ó, eu não quero fazer nada novo. Eu quero apenas dar continuidade àquilo que já começou. Então, a gente vai nos poços que já foram cavados e que deu água. Queridos, nós não temos mais tempo de inventar nada novo. É só ir no poço que já deu água, vai dar água de novo. Amém? Não tem segredo, é viver como eles viveram no passado. E eles encontraram água, é fazer o que eles fizeram. E vai dar fonte a jorrar novamente. Espere. De repente, quanto a gente menos esperar, ele virá. Amém, irmãos? Agora, eu sempre comparo o avivamento como uma chuva. E eu penso que, talvez o que eu vou falar aqui vai te chocar, mas eu vou falar. Dependendo da maneira como você vive, o avivamento pode te fazer mal. Não é? Porque, preste atenção, existe um lugar seguro que todos nós precisamos habitar. Não é? E esse lugar não é simplesmente dentro de uma igreja convencional. Você não está seguro por fazer parte de uma igreja. Você não está seguro quando você está dentro da igreja. Você está seguro quando a igreja está dentro da palavra. A palavra é esse lugar de segurança. A palavra é esse lugar de proteção. Por isso você vê nas escrituras homens de Deus que começaram seus ministérios tendo uma oportunidade de promover algo novo. A Bíblia diz que eles faziam tudo de acordo com aquilo que já foi dito. Quando você vê, por exemplo, João Batista começando a pregar, você não vê João Batista pregando uma nova mensagem. João Batista não prega nada diferente daquilo que já havia sido dito. Quando você vê Jesus começar o seu ministério, você não vê Jesus pregando nada novo. Eu estou aqui para que se cumpra o que foi dito. Sabe do que nós precisamos nesses dias, irmãos? Não precisamos de não precisamos de pregadores com novas mensagens. Precisamos de homens e mulheres de cumprimento. Precisamos de homens e mulheres que irão cumprir aquilo que já foi dito. Porque se você parar para pensar, tem muita palavra sobre o Brasil. Se você parar para pensar, há uma fala de Deus ecoando sobre a nação brasileira há alguns anos. E a pergunta que eu faço é: onde estão os homens e mulheres de cumprimento? Aonde estão aqueles que vão se levantar nesse tempo e dizer assim: olha só, eu não quero trazer nada novo, eu quero apenas que se cumpra em mim aquilo que foi dito. Você quer ver uma coisa? Quando eu falo aqui de a voz que clama no deserto, você pensa em quem? Vamos conversar? Bater um papo? Você pensa em? Então João Batista era a voz que clama no deserto? Ele se tornou a voz que clama no deserto. Porque quando essa palavra foi liberada, ela foi liberada pelo profeta Isaías. E ela foi liberada sobre um tempo e não direcionada a uma pessoa. Essa palavra foi profetizada por Isaías sobre um tempo que antecedia a vinda de Yeshua. Você está aí? Só que preste atenção, nos dias de João Batista, ele tinha duas opções. João Batista era filho de um sacerdote. A mãe de João Batista era da linhagem de Arão. O pai de João Batista era um sacerdote. E pela lei, João Batista poderia dar continuidade ao sacerdócio do seu pai, sim ou não? Amém, gente? Então João Batista tinha a opção de ir para o templo e se tornar um sacerdote. Mas, num tempo em que ele vivia, havia uma profecia que pairava sobre aquele tempo. Havia uma palavra que havia sido liberada pelo profeta Isaías sobre o tempo em que ele vivia. Que palavra era essa? E do deserto sairia uma voz que prepararia o caminho. Sim ou não? Então ele estava entre dar continuidade ao sacerdócio do pai e se tornar um sacerdote, ou ir para o templo e se tornar um sacerdote, ou ir para o deserto e se tornar uma voz. O que ele decidiu, irmão?
Preste atenção. João Batista se encaixa na palavra que estava sobre o seu tempo. E esse é o nosso desafio. Nós precisamos entender qual é a voz de Deus, qual é a palavra de Deus que está ecoando nos nossos dias. E nós precisamos mudar de vida para se encaixar nela. Irmãos, preste atenção. Pare de querer encaixar a palavra de Deus na sua vida e comece a encaixar a sua vida na palavra de Deus. O salmista, no Salmo 25, ele fala assim, ó: mostra-me, Senhor, os teus caminhos, e eu trilharei as tuas veredas. Irmão, quem muda de caminho sou eu. Quem tem que mudar de vida sou eu. Não é Deus que tem que mudar de fala. Não é Deus que tem que mudar a palavra. Sou eu que tenho que mudar a vida. Preste atenção, irmãos. Deus fala com Noé. Eu falei sobre isso aqui ontem. Deus nunca precisou de ninguém para fazer nada. Deus é completamente independente do homem. Deus é totalmente autossuficiente. Ele não depende de mim, de você, para nada. O Evangelho, o Evangelho são boas novas. Mas o Evangelho para nós também é uma má notícia. Uma má notícia de que nós não temos nada que podemos oferecer para Deus. E mesmo assim, Ele entregou o seu Filho para nos resgatar. Amém? Então preste atenção. Mesmo não precisando do homem, você vê Deus propondo para o homem a participação naquilo que ele iria fazer. Então Ele fala assim: Noé, eu vou mandar um dilúvio. Eu quero deixar você participar do que eu vou fazer. Diga comigo, mandar um dilúvio. Eu falei para você que eu comparo sempre avivamento com uma chuva. É algo que vem do céu. Amém? É algo que vem do céu, mas é gerado na terra. Não é? Para mim isso é avivamento. Traduzindo, trocando por miúdo. Avivamento é uma resposta que o céu dá a uma resposta da terra. No livro de Oséias ele fala sobre isso. Eu responderei aos céus e os céus responderá à terra. Isso é avivamento, irmãos. Amém? Agora ele fala assim: olha só, eu vou mandar um dilúvio, eu quero que você construa uma arca. Ele está propondo uma parceria. Vamos trabalhar junto, Noé? Agora eu te pergunto, irmãos, qual era a profissão de Noé? Ou o que Noé fazia? Você veio para o culto hoje? Noé era um agricultor. Sim ou não? O que Deus queria que Noé fizesse? Por que Deus não chama um carpinteiro? Parou para pensar nisso? Deus chama um agricultor para construir uma arca. Algumas explicações para isso. Primeiro, Deus não chamou Noé por causa do talento. Deus chamou Noé por causa do caráter. Segundo, Deus falou assim: Noé, o propósito está aqui. Eu vou mandar um dilúvio. Eu quero que você construa uma arca. Mas deixa eu te falar, é você que tem que mudar de vida para se encaixar no que eu quero fazer. É você que tem que adaptar a sua vida para poder participar do que eu vou fazer. Você está disposto a isso, irmão? Você está disposto a mudar de vida para ser um cooperador? O apóstolo Paulo vai dizer que nós somos cooperadores com Deus. Primeiro, a ação principal não é nossa. Vamos sair do palco, irmão. A ação principal é dele e eu estou apenas cooperando com o que ele está fazendo. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Deus está levantando mensageiros no Brasil. Só que deixa eu te falar, a mensagem precisa ecoar muito mais do que o nome do mensageiro. Quando Absalão morreu, começou a ter uma disputa para ver quem ia dar a notícia para Davi. Um jovem chamado Aimás começou a aperrear Abner cara, deixa eu dar essa mensagem, deixa eu levar essa notícia. O comandante do exército de Davi falou assim: por que você quer levar essa mensagem, cara? Não é uma mensagem muito boa de se levar. Não é uma mensagem muito agradável de se levar. Mas eu quero. Ele faz uma segunda observação, ele fala assim: deixa eu te falar uma coisa. Você não vai ganhar nada com isso. Qual era a mensagem? A mensagem era que o filho do rei, Absalão, havia morrido. O que é o Evangelho, irmãos? O Evangelho é uma mensagem a respeito da morte e ressurreição do filho do rei.
Não é uma mensagem muito agradável de se pregar, porque vai confrontar o estilo de vida daqueles que estão recebendo ela. E deixa eu fazer uma observação aqui, irmãos. Nós precisamos resgatar o verdadeiro e genuíno evangelho. O evangelho não pode ser diluído. O evangelho, ele pode ser simplificado para que todo mundo entenda, mas ele não pode ser falsificado para que todo mundo aceite. Irmãos, nada do que eu, preste atenção, tudo que eu for fazer pelo evangelho irá contaminar ele. Eu ainda estou dentro do parênteses. A serpente chega para Eva e fala assim: o que Deus falou para Adão e Eva? Olha, vocês podem comer de qualquer árvore do jardim, menos de uma. Foi assim ou não foi? Aí a serpente vai começar o seu trabalho. E qual que é o trabalho da serpente que eu falei aqui ontem? É distorcer o que Deus disse. E é assim até hoje. Sabe qual é a função da serpente? É fazer você... A serpente não quer que você pare de ler a Bíblia. Ela quer que você leia a Bíblia e diga assim: espera aí, aqui está dizendo isso, mas não é bem assim. Ele está falando isso, mas o que ele quis dizer, irmãos, o que ele quis dizer foi o que ele disse. Se ele quisesse dizer outra coisa, ele teria dito outra coisa. Então, a serpente está em ação até hoje. Todas as vezes que você olha para o evangelho e fala assim: não, espera aí, não é tão radical assim. É porque ele falou isso, mas na verdade o que ele quis dizer, distorcendo o que Deus disse. Aí a serpente chega para ele e fala assim: não foi assim que Deus disse? Que vocês não podem comer de nenhuma árvore daqui? Irmão, o que Deus disse para Eva? Pode comer de qualquer uma, menos... Pode o quê? Comer. Depois você procura isso na Bíblia. A serpente vem e fala assim: pode comer de qualquer uma. Aí Eva vai consertar a serpente. Aí ela fala assim: não, serpente, você está errado, não foi isso que Deus disse. Deus disse que nós não podemos comer e nem tocar. Apenas em uma. Deus falou isso? Hã? Não. Deus disse que eles não poderiam comer. O que Eva fez? Acrescentou algo naquilo que Deus havia dito. Sabe como que nós falsificamos o evangelho? Quando nós queremos botar na boca de Deus aquilo que Ele nunca disse. É uma forma de falsificar o evangelho, irmãos. Não é só extrair. Eu não falsifico o evangelho apenas quando eu extraio. Eu falsifico o evangelho também quando eu incluo coisas que Deus nunca falou. Então qual é o lugar de segurança? É dentro do que Ele disse. Nem um passo a mais e nem um passo a menos. O chefe do exército de Davi libera Aimás, fala assim: tá bom, tá insistindo? Estou falando para ti que tu não vai ganhar nada para carregar essa mensagem. Estou falando para ti que é uma mensagem difícil, mas tu quer? Então vai. Ele forçou um envio. Deixa eu ir, cara, estou bom, eu vou conseguir dar essa notícia, eu vou conseguir chegar diante do rei. Eu vou chegar diante do rei e vou saber falar o que aconteceu. Ele deu uma forçadinha, foi liberado. A Bíblia diz que o chefe do exército de Davi chama um escravo cuxita, um escravo da cidade de Cuxi. E ele envia o escravo e fala assim: ó, vai até o rei, diga que o seu filho morreu. A Bíblia diz que Aimás chega diante de Davi, irmãos. E Davi faz uma pergunta para ele: onde está o meu filho? Aimás responde para Davi: vive o Senhor que eu não sei. Ó, ele pediu tanto para entregar a mensagem, mas quando ele chega no final da linha, diante do rei, ele não sabe nada a respeito do filho do rei. Isso te faz lembrar alguma coisa? Nós estamos correndo, tentando entregar uma mensagem, mas não sabemos nada a respeito do filho do rei. Não sabemos nada a respeito de Jesus, porque não nos relacionamos com ele. E a Bíblia diz que o escravo, como é o nome do escravo? Ninguém sabe. Sabe por quê? Porque mais importante do que o nome do mensageiro é a mensagem que ele está carregando. Você está entendendo isso? Eu penso que o tempo que nós estamos vivendo no Brasil, irmãos, é de desaparecer o nome do mensageiro e aumentar o nível da mensagem. Nosso nome não precisa aparecer, o que precisa ecoar é a mensagem, irmãos. Porque é a palavra que vai promover a transformação. Você está aí?
Voltando para Noé de novo, eu estou na introdução. Voltando para Noé. Noé, eu quero que você construa uma arca, mas eu não sou carpinteiro, eu sou agricultor. Mude sua vida. Adapte sua vida para cooperar com o que eu quero fazer. Aí a Bíblia diz, irmãos, que Noé fez tudo, Gênesis capítulo 6, Noé fez tudo de acordo com o que Deus havia dito. Olha só. Sabe qual é o problema? O problema é que nós queremos fazer rápido o que Deus não mandou fazer. Quantos anos Noé demorou para construir a arca? Aproximadamente 100. E sabe o que é interessante? Mesmo demorando 100 anos, ele fez tudo o que Deus mandou. A gente faz rapidamente o que ele não mandou. Deus nunca teve problema com demora. Se é que Deus tem problema, né? Você está me entendendo? O problema de Deus nunca foi demora, o problema de Deus sempre foi desobediência. Não tem problema de você demorar, contando que faça de acordo com o que ele disse. O problema é que a nossa geração quer ser ágil naquilo que Deus não mandou fazer. E como eu falei aqui ontem, tudo que você edifica, sem que Deus tenha falado, você estabelece algo paralelo ao mundo de Deus. Se você está vivendo num mundo, irmãos, se você está vivendo de uma forma que não foi o Senhor que estabeleceu através da sua palavra para você viver, o que você está vivendo está paralelo àquilo que Deus estabeleceu, porque o princípio é que Deus edifica tudo a partir do que Ele disse. Ele falou e tudo se fez. Você está aí? Então o problema, irmãos, um dia para Deus é como 1000 anos é como um dia. Deus não tem problema com demora. Deus tem problema com desobediência. Deus não está, como o apóstolo Clebão falou aqui, Deus não está procurando resultado, irmãos. Deus não é atraído pelo resultado que você gera. Deus é atraído, irmãos, pelo teu nível de obediência. Moisés está com o povo no deserto, o povo começa a ter sede, e a coisa começa a ficar feia. Moisés vai para Deus, Deus fala assim: está vendo esse cajado que você tem na mão? Está vendo aquela rocha? Bate na rocha. A Bíblia diz que Moisés foi lá, bateu na rocha, saiu água, todo mundo bebeu e continuou o trajeto. Em um outro momento, irmãos, em um outro tempo, a situação era muito parecida: seca, sede, o povo doido, os animais sofrendo. Moisés vai para Deus de novo, e aí Deus fala assim: Moisés, está vendo aquela rocha? Fala com ela. Aí Moisés falou assim: não, Deus, não é assim que faz não. Não é falando, é batendo. Eu aprendi que é batendo. Fiz um curso na minha igreja que ensina como fazer. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? É que nós aprendemos a fazer, e quando nós aprendemos a fazer, nós deixamos de depender de Deus. E aí fazemos porque aprendemos, não porque Deus falou. Não, Deus, nem assim não, deixa eu te ensinar. Eu te pergunto: saiu água da rocha? Sim. O povo bebeu? Certamente. Os animais beberam? Então deu certo. Concorda comigo? Deu certo, irmão. Deu resultado. Sabe qual foi o grande problema? Não foi do jeito que Deus disse. Mesmo dando resultado, Moisés desobedeceu. Você está aí, irmão? Então, eu não preciso fazer para dar resultado, eu só preciso fazer porque Deus disse. Então a Bíblia diz que Noé faz tudo de acordo com o que Deus disse. Demorou, mas ele obedeceu. Fechou. Quando a Bíblia diz que imediatamente após Noé terminar a arca, o dilúvio, eu te pergunto, irmãos, quem sofreu? Era Noé e sua família que estava dentro da arca, ou o restante do povo que estava fora? O povo. A chuva, teve uma chuva diferente para Noé e outra chuva diferente para o povo. Sim ou não? Foi a mesma chuva. Por que Noé não sofreu? Por que ele não foi destruído? Por que a sua família não sofreu? Porque eles estavam posicionados dentro daquilo que eles construíram, a partir daquilo que Deus disse. Então, quando você edifica de acordo com o que o Senhor falou, você está estabelecendo um lugar de segurança. Você entende isso, irmão? Agora, por que o povo sofreu? Porque eles estavam fora da arca.
eu te dar um conselho de amigo, posso? Posso, gente? Não peça para Deus liberar nada do céu. Não ore por um avivamento se você não estiver posicionado dentro do que Deus disse. Porque a mesma chuva que foi bênção para Noé foi juízo para o povo. Você está entendendo isso, irmão? Agora, sabe qual é o grande problema? O grande problema, irmãos, é que nós não queremos deixar o velho homem para trás. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Sabe qual tem sido o motivo do cansaço de muitos líderes e pastores no Brasil? Porque nós queremos discipular pessoas que Jesus nunca converteu. Nós queremos arrumar um cargo na igreja para o velho homem. Deixa eu te falar uma coisa, o velho homem não aceita Jesus, irmão. O velho homem não tem que ser discipulado, o velho homem tem que ser mortificado. O velho homem não tem que aceitar Jesus, ele tem que morrer. Vamos lá. Passa o dilúvio, né? Como é que Moisés, já botei Moisés dentro da arca. Como é que vocês vão dar um crédito, né, gente? Nós estamos falando aqui desde... Como foi que Noé descobriu que já havia um lugarzinho para estacionar a arca? Ele soltou, né, uns pássaros e tal, e soltou uma pomba, lá vem a pombinha com um galho de quê no bico? De uma oliveira. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Sabe o que isso me comunica? Isso me comunica que Deus estava edificando um mundo novo. Irmãos, a Bíblia diz que o dilúvio acabou com tudo. Como que esse pássaro traz um galho de uma oliveira no bico? Deus estava transportando Noé para dentro do seu mundo novo. Lembra quando ele foi falar com Noé? Ele falou assim: Noé, é o seguinte, eu me arrependi de ter feito tudo que eu fiz. Eu vou acabar com tudo. Vou começar de novo. A palavra arrependimento aí é techuvá. Techuvá é voltar à origem. Deus está dizendo assim: eu vou começar de novo. Não vou desmanchar e acabar não. Eu vou começar de novo. Porque o homem errou. Então Deus está mostrando que Ele estava reconstruindo um mundo novo. Ele está dizendo assim: Noé, deixa eu te falar uma coisa, você não precisa fazer muita força não. Eu estou fazendo um mundo novo. Entendeu? Noé encontra um estacionamento, estaciona a arca, traduzindo para a linguagem de hoje. A Bíblia diz que ele desce da arca, ele estabelece um altar, e logo depois ele faz o quê? Ele planta uma vinha. O galho de quê que a pomba trouxe no bico? Oliveira. Onde que Noé achou muda de vinha para plantar? O que ele era antes? Sabe o que eu entendo? E agora é uma heresia particular. Eu penso que Noé trouxe essa muda na arca com ele. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Noé entrou no mundo novo de Deus, mas trouxe a vida velha. Quando Noé caiu, foi quando ele estava construindo a arca ou foi depois de ter plantado a vinha? Noé caiu depois que ele voltou a fazer aquilo que ele achava que tinha segurança para fazer. Enquanto ele trabalhou na arca, irmãos, fazendo o que Deus mandou ele fazer, ele estava protegido. O problema é que nós queremos entrar no novo de Deus, transportando para dentro dele a vida velha. Você está aí, irmão? Nós queremos entrar no novo de Deus, trazendo a vida velha de sempre. Eu falei aqui ontem, o velho homem não tem condição de viver dentro de um mundo onde Deus fala e as coisas acontecem. Por isso, quando o homem é afetado pelo pecado, a primeira coisa que Deus fala é: você vai ter que sair daqui, porque o pecado te deformou. E o homem deformado pelo pecado não vive dentro do mundo onde Deus fala e tudo acontece. Ele não tem condição. Você entende isso, irmão? Por isso, irmãos, presta atenção. Não foi só o homem que saiu do jardim, foi o jardim que saiu da terra. Por quê? Porque se o homem afetado pelo pecado volta para esse ambiente, então nós estamos num processo de restauração. E no fim de todas as coisas, Apocalipse diz que talvez não é o homem que vai, é a cidade que vem. E esse homem restaurado, esse homem que vai voltar a ser como Adão era antes da queda, voltará a viver dentro desse mundo, onde Deus diz como que tudo funciona.
Esse é o nosso destino, meus amados irmãos. É para esse lugar que nós estamos indo. Amém? Deus não quer restaurar só o homem, Deus quer restaurar todas as coisas. Atos capítulo 3, Pedro fala sobre isso. O céu está retendo ele até que todas as coisas sejam restauradas. Diga comigo, todas as coisas. Por que você acha que Paulo vai dizer que a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus? Isso não tem a ver, irmãos, com você pintar a cara e ir para uma praça fazer uma peça teatral, por mais que isso seja muito bom. Mas não é isso manifestar. Não é isso que a criação espera. É muito mais do que isso. Quando a gente fala assim, rapaz, a criação espera que a manifestação dos filhos, a gente acha que Paulo está dizendo que a gente tem que sair das quatro paredes para ir fazer alguma coisa. Irmãos, de fato precisamos manifestar Jesus aí no mundo que vivemos. Isso é muito bom. Mas não é isso que esse texto está dizendo. Sabe o que esse texto está dizendo? Eu falei aqui ontem. Quando o homem se rebela contra Deus, ele perde a autoridade sobre a criação. Quando o homem se rebela contra Deus, a natureza se rebela contra o homem. E aquilo que Deus havia dito antes, que ele dominaria sobre todas as coisas, muda. E agora ele já não tem mais domínio sobre todas as coisas. A Bíblia diz que depois da queda, irmãos, começaram a surgir espinhos e abrolhos. Isso é a rebeldia da criação contra o homem que se rebelou contra a autoridade de Deus. Você está entendendo isso? O que Paulo está dizendo então, quando ele diz que a criação aguarda a manifestação dos filhos? Quando você olha a genealogia de Jesus, quando Lucas descreve a genealogia de Jesus, ele mostra Adão como filho de Deus. O que Paulo está dizendo? Que nós precisamos não fazer, mas retornar. É um retorno, nós precisamos voltar à posição e à condição de filho, como Adão era no Éden. Ou seja, nós precisamos voltar ao padrão original do homem, o homem que não foi ainda afetado pelo pecado. Você está entendendo isso? E por que a criação aguarda com tanta expectativa que isso aconteça? Porque era o homem antes da queda, que exercia domínio sobre toda a criação. Por isso a criação sabe disso. Por isso eu falei aqui ontem, irmãos, todas as vezes que você olha na Bíblia, homens posicionados dentro desse lugar, você vê manifestações desses homens dominando sobre a criação. Calma, tempestade. Não é? Você vê a criação cooperando com o plano eterno de Deus. Quem foi que colocou Jonas dentro do seu propósito? Um grande peixe. Quem sustentou Elias no ribeiro de Querite? Um pássaro. Você entende isso? Vamos fazer entender, irmãos? Então nós precisamos entender que existe um lugar de segurança. E dentro desse lugar de segurança, nós precisamos aprender a esperar. Então, pastor, o que a gente faz depois de uma conferência como essa? Deus pegou você aqui, eu não tenho dúvida. Deus acabou com sua vida. Eu oro para que você não preste mais para nada, irmão. Mas e aí, como é que você volta para casa? Como é que vive? Vamos ler a Bíblia? Você achava que eu tinha esquecido, né? Lucas 24, 49. Jesus terminou Jesus ressuscitou, não é? Só falando do contexto aqui, ele ressuscitou. E aí, meu amigo, os discípulos encontraram com ele. E aí, meu Deus, é ele mesmo. Rapaz, o cara ressuscitou. Gente do céu, é ele. Agora os caras ficaram empolgados. Imagina, depois da conferência dessa aqui, nós queremos impactar o mundo, irmão. Sim ou não? Não, nós vamos sair daqui agora, nós vamos acabar com tudo, nós vamos... Ixi, minha cidade que se prepare. Os discípulos acabaram de... Eles estão com Jesus. Jesus ressuscitou. Eles estão no gás. Aí Jesus fala algo para eles. Verso 49. Envio sobre vós a promessa do meu Pai. Beleza. Falamos aqui ontem sobre promessa e aliança. Você lembra? Irmão, nós estamos falando a mesma coisa desde o primeiro dia que eu preguei aqui. Nós estamos só edificando.
Falamos ontem sobre promessa e aliança. Usamos Gênesis capítulo 12, Gênesis capítulo 15. Falamos a diferença de quando promete para quando se compromete, né? Gênesis capítulo 12 ele promete, eu vou fazer. Gênesis capítulo 15 ele se compromete. Ele fala assim, eu estou fechando um contrato contigo aqui de que eu vou fazer, né? Eu falei aqui ontem que a cruz é o comprometimento de Deus em cumprir aquilo que ele falou através dos profetas, não é? É Deus dizendo assim, ei, vou fazer. E a prova disso é que o meu filho foi para a cruz. Amém? Então ele fala assim, eu estou enviando vocês agora, ressuscitei, agora não é mais somente uma promessa, agora eu estou enviando para vocês essa promessa, vocês irão vivenciá-la. Se o versículo parasse aqui, ou se a fala de Jesus parasse aqui, os discípulos sairiam dali com todo o gás. Aí ele continua dizendo assim, mas esperai na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Como assim, Jesus? Me explica. Como é que nós passamos esse tempo todo aqui, acompanhando você fazer milagre? Nós passamos esse tempo todo aqui sendo cheios, sendo instruídos, sendo motivados, e agora que a gente acha que vai decolar, você fala assim, agora espera. Agora espera. Eu não sei você, mas na maioria das vezes que eu li esse versículo, me chamou a atenção a necessidade de um revestimento de poder, não é? Eu não sei você, mas a maioria das vezes que eu li esse versículo, me chamou a atenção, irmãos, o fato de nós dependermos totalmente do poder de Deus e o poder que Ele irá liberar sobre nós. Mas esses anos, ou esse último ano, todos nós tivemos que parar mesmo, Deus me chamou a atenção não só para a necessidade do poder. De fato, irmãos, toda ação exige uma unção. Amém? Por isso ele fala assim, espera para receber o poder. Não vão sem poder, não é? Fiquem parados, não façam nada antes do poder vir sobre vocês. Só que presta atenção, toda ação requer uma unção, mas toda unção nos leva para uma ação. Deixa eu te explicar melhor isso. Você não precisa, você não pode fazer nada sem o poder de Deus, sem a unção de Deus. A unção de Deus, irmãos, a unção de Deus é uma autorização para fazer. Quantos aqui dirigem? Quantos sabem dirigir? Se você parar numa blitz ali, o guarda vai perguntar assim, deixa eu te perguntar, você sabe dirigir, filho? É isso que ele vai perguntar? Ele vai pedir o quê? Porque nem todo mundo que sabe fazer está habilitado para fazer. Então a questão não é saber fazer, é se está habilitado, é se tem autorização para fazer. Porque, irmão, eu aprendi a dirigir com 10 anos de idade. Mas mesmo sabendo dirigir, eu não tinha maturidade para receber a autorização. Talvez você está doido, dizendo, Deus, mas por que você não... Rapaz, por que eu não me autorizo? Por que você não me libera para fazer? Deus fala assim, calma, você ainda não completou 18 anos. Você ainda não está maduro. Eu não quero que você faça. Amém? Porque não é fazer, irmãos, é fazer o que Ele mandou. É totalmente diferente. Nem tudo que você faz foi Deus que mandou. Você entende isso? E somente fazendo o que Deus mandou, eu vou cooperar com aquilo que Ele quer fazer. Então, eu não posso dar um passo sem uma autorização. A unção, o poder me libera para avançar. Mas quando o poder vem, aí eu não posso mais ficar parado. Porque a unção exige uma ação. Se você continuar lendo e entrar em Atos aqui, você vai ver que esse poder veio, sim ou não? Aí o poder veio. Aí todo mundo, meu Deus, que chapação, que doideira, nego caindo, chorando, sapateando e pai, não sei o quê. Irmão, quem quer sair de um ambiente como esse? Não está sendo jóia. Você levanta da cama, vem, passa o dia todo sendo ministrado, volta para casa, dorme. Imagina viver assim para sempre. Maravilha. Não é bom?
Você chega aqui, irmão, já está o ministériozinho aqui preparado, o pastorzinho aqui para pregar, você recebe, cheio, carabaçui, anota e vai embora, acabou. Daqui a pouco você volta de novo. Deixa eu falar uma coisa, irmão, vá para casa. Sabe por quê? Deixa eu te falar. Eu não sou o dono da casa não, mas vai embora. Tá bom. Sabe por que eu estou te falando isso? Os discípulos também sentiram a mesma coisa. Rapaz, o Espírito veio, que mover, que poder. Vamos fazer o seguinte, vamos ficar junto aqui. Aí Deus falou assim, não, o poder, a unção, exige uma ação. O que Deus fez para espalhar todo mundo? Perseguição. Aí nego teve que ir, nem que eles não quisessem. Você entende isso? Agora preste atenção numa coisa, irmãos. Atos capítulo 4, você vê os discípulos orando em meio a uma perseguição. Queridos, nós estamos passando por um período muito difícil, não é? Pandemia, coronavírus, no meio da pandemia, decretos para fechar, para não sei o quê, e ele começou a dizer que a igreja está sendo perseguida. Queridos, nós não sabemos, nós não temos noção do que é a perseguição. Coronavírus é fichinha, irmão. Decreto do governo é fichinha, cara. Eu falei aqui no primeiro dia sobre Daniel, sobre um período de perseguição. Nós não temos ideia, a igreja brasileira não tem ideia do que é uma perseguição. Eu não estou falando de nego vir na porta aqui e fechar a igreja, não. Eu falei aqui no primeiro dia sobre um tempo de escolha. Ou você vai ser biblicamente correto, ou você vai ser politicamente correto, porque as duas coisas não vai dar. Daniel recebeu um decreto. Qual era o decreto? Daniel, é o seguinte, cara, você não pode mais orar. Beleza, meu amigo, eu vou ali. Para onde você vai, Daniel? Ou você vai ser politicamente correto, ou biblicamente correto. Agora preste atenção. A Bíblia diz que Daniel estava orando aonde? Num quarto. Só que nós lemos esse texto errado. Como que esses caras sabiam que Daniel estava orando? Não, porque ele estava orando na janela. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que ele estava orando num quarto onde tinha uma janela que apontava para Jerusalém. Então eles só descobriram que Daniel estava orando. Por quê? Porque eles foram no quarto de Daniel. Uma coisa é o governo chegar na porta da igreja e lacrar a porta da igreja. Outra coisa bem pior, eles entraram no seu quarto para impedir você de orar. Você entende o nível? Como é totalmente diferente. Nós vamos ter que começar a aprender a orar, irmãos, sem o som ligado. Vamos correr o risco, como Ana, de alguém dizer assim, vixe, essa hora já está bêbado. Nós vamos ter que aprender a orar sem as muletas, irmão. Sabe, botar um sonzinho para ver se o fogo pega. Não vai dar mais para fazer isso. Você vai ter que aprender a orar sem mexer a sua boca. Isso é perseguição. Você está dentro do seu quarto ajoelhado e alguém chegar aí. Está fazendo o que, bebê? Eu estou orando. Você está preso. Não, mas orar não é... A partir de agora é crime orar. Eu falei aqui que Deus escolheu Noé por causa do seu caráter. Irmãos, nós falamos no primeiro dia, pesquisaram a vida de Daniel, foram no trabalho de Daniel, e eles chegaram a uma conclusão: não tem nada na vida desse cara que possa incriminá-lo, a não ser algo relacionado ao seu Deus. Meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Nós precisamos ter uma vida tão reta, nosso caráter tem que ser tão consistente, no nosso trabalho, na nossa faculdade, onde nós estivermos, tão consistente, que se um dia quiserem nos prender, eles vão ter que criminalizar a oração. Nós vivemos uma vida tão fraca que hoje em dia nem precisa. Se for no nosso trabalho, vão pegar a falcatrua que a gente faz. Se for na nossa faculdade, vão pegar uma menininha que a gente canta. Se for no nosso celular, vão descobrir os nudes que a gente manda. Não precisa fazer muita coisa. Nós temos uma vida tão fraca, irmãos.
estamos dizendo que estamos prontos para a grande perseguição. Não estamos nada. Se bater o pé, todo mundo corre. Nós estamos chorando porque fecharam a igreja por causa do coronavírus. Nós não temos noção do que é isso. Nós estamos como Daniel capítulo 5. A Bíblia diz que estava tendo uma festinha na Babilônia. E aí, os amigos do rei, as concubinas do rei, todo mundo lá festejando, bacana. A Bíblia diz que eles estavam servindo. Olha só. Vamos ler, para ficar melhor. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo, que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Irmãos, preste atenção. Os utensílios da casa de Deus sendo usados para dar prazer para o homem. Isso te lembra alguma coisa? Parece muito com o padrão de igreja que a gente edificou nesses últimos anos. Nós começamos na igreja a usar os utensílios da casa de Deus para trazer prazer para nós mesmos, nas nossas festinhas particulares. Aí a Bíblia diz que Deus aparece lá na festa uma mão e escreve uma mensagem na parede. E aí a galera que estava na festa olhou para aquilo e falou assim: o que é aquilo ali? Muita festa, muita diversão, muito prazer, mas nenhum entendimento. Parece com os nossos eventos, né? Muito prazer, muita alegria, muita festa, mas Deus fala e ninguém entende nada. A gente sai dos cultos sentindo tudo, mas não entendendo nada. Aí a Bíblia diz que o rei manda chamar os sábios da Babilônia. Nenhum deles souberam decifrar a mensagem. Você já leu isso, né, gente? Eu creio que sim, por isso eu não estou lendo. Nenhum deles conseguiu decifrar a mensagem. Aí uma mulher chega para o rei e fala assim: meu rei, tem um homem no teu reino. Diga comigo, um homem no reino. Esse homem não está nessa festa. Esse homem, enquanto todos estavam festejando, ele estava preso. Esse homem foi usado um dia, no passado. Você está me acompanhando, irmão? Esse homem do reino foi usado no passado para trazer entendimento para Nabucodonosor, seu pai. E cara, provavelmente ele vai poder saber decifrar essa mensagem. Quem era esse homem, irmãos? Daniel. O homem de oração. O homem de devoção e de entendimento. Onde que esse cara estava? Preso. Porque é assim que a religiosidade faz, é assim que a Babilônia faz. Sabe por que Daniel estava preso? Daniel foi preso depois de ter sido usado para decifrar o sonho de Nabucodonosor. Porque a Babilônia faz assim, ela te usa, aí quando você não serve mais, ela te abandona. E quantos de nós, irmãos, nos sentimos abandonados depois de termos sido usados? Quantos de nós fomos feridos porque nos sentimos abusados? Pô, esse cara me exigiu, eu vivi para esse negócio aqui e agora me abandonou, não liga mais para mim. Esse tipo de gente, irmãos, é necessário para esse tempo de festa. Esse tipo de gente é necessário para um tempo onde tem muita festa e pouco entendimento. Mas esse tipo de gente não é necessário para esse tempo cheio de mágoa e de ferida, para chegar e dizer assim: está vendo aí, ó? A época de Nabucodonosor eu era usado aqui. Quando o pastor aqui era o Nabucodonosor, ele me dava oportunidade. Agora que o pastor é Belsazar, eu nunca mais cantei no culto. Nunca mais preguei. Parece a minha história e a sua, né, irmão? Mas está na Bíblia, tá? Eu estou só aqui trazendo para a linguagem de hoje, para você entender melhor. Belsazar manda chamar Daniel, irmãos, que foi usado e foi esquecido. Mas sabe qual é o grande lance? Primeira pergunta que Belsazar faz para Daniel é: espera aí, és tu o mesmo Daniel?
Antes de você ser usado aqui, Daniel, deixa eu te perguntar. Esse tempo todo que você passou esperando, mudou alguma coisa dentro de você? Ou você é o mesmo? Esse tempo todo de espera, mudou seu coração? Feriu você? Ou você é a mesma pessoa do passado? Porque se você é o mesmo do passado, você é necessário para esse tempo. Mas se esse tempo todo esperando mudou alguma coisa em você, cara, sinto muito te dizer. A Bíblia diz que Daniel traz uma revelação a respeito daquela mensagem. Antes de trazer a revelação, Belsazar falou assim: se você trouxer a revelação, nós vamos te dar riqueza, nós vamos te dar ouro, nós vamos te dar posição. Daniel fala assim: não quero. Vou te dar a revelação, mas eu não preciso dos teus benefícios. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Olha para mim aqui em nome de Jesus, eu falo isso com muito temor. E assim, eu não estou pregando essa mensagem específica. Cara, o Charles anda comigo desde o começo da igreja. Essa mensagem nós carregamos ela, irmãos. Não é uma coisa que eu preparei para cá. O pão que eu estou repartindo com vocês esses dias aqui é o mesmo pão que eu sirvo na casa em que eu pastoreio. Presta atenção numa coisa. Daniel falou assim: não, os teus presentes fiquem contigo, dá os teus prêmios a outro. Todavia, eu lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Daniel falou assim: ei, meu amigo, queira me comprar não. Você não precisa me dar nada. Eu vou ler a escritura, vou trazer a revelação, mas você não precisa me pagar nada. Aí pega um bocado de gente no Brasil hoje. Quantos estão dispostos, irmãos, a ler a escritura? Presta atenção. Lerei ao rei a escritura. Sabe do que nós precisamos hoje? Em meio a uma igreja que vive em festa, achando que está tudo bem. Nós precisamos das escrituras, cara. Nós precisamos da palavra. Precisamos do genuíno e verdadeiro evangelho de volta. E aonde estão os homens que farão isso, sem estarem visando o lucro que isso trará? Lembra do que foi dito para Aimás? Você não ganhará nada carregando essa mensagem. Meu rei, eu vou trazer a revelação, você não precisa me dar nada. Irmãos, presta atenção numa coisa. O apóstolo Clebão falou ontem aqui sobre Simão o mágico. Cara, Simão o mágico, Deus fala muito comigo através daquela mensagem, ou através dessa passagem. A Bíblia diz que Simão o mágico promovia, irmãos, movimentos espirituais que atraía toda a cidade. É muito parecido com o avivamento, cara. A Bíblia diz que vinha gente de todo canto para ser atendido por Simão o mágico. Mas quando chegou os discípulos de Jesus, ele foi lá pedir o Espírito. Sabe o que eu entendo aqui? Eu entendo que é possível promover ajuntamentos espirituais sem a presença do Espírito. Eu não sei se isso te assusta, mas me assusta, irmão. O cara curava pessoas, irmãos. O cara fazia, acontecia. Quando os discípulos chegaram e disseram assim: ei, ora por mim aqui, porque eu não tenho espírito. Como assim tu não tem um espírito? Tu está fazendo conferência de avivamento para todo lado. E sabe como que ele quis conquistar isso? Como muitos de nós queremos atrair o espírito para a nossa igreja, negociando. Simão o mágico propôs uma negociação financeira e colocou e assim, igual nós fazemos hoje. A diferença é que as nossas transações financeiras, nós arrumamos um nome gospel para ela. Nós chamamos de conferência de avivamento, de encontro de avivamento, nós chamamos assim. Mas na verdade é a mesma proposta que Simão o mágico fez. Ei, meu amigo, é o seguinte: aqui eu só tenho dinheiro e você tem unção. Eu te dou dinheiro, você traz a unção. E aí a gente só coloca o nome, conferência de avivamento. Mas na verdade nós estamos comprando a unção, irmãos. Eu lerei as escrituras, eu trarei a revelação, mas você não precisa me dar nada. São esses os mensageiros desses dias.
homens de revelação. Porque nós fazemos parte de uma igreja que temos muita facilidade de abrir mão daquilo que nós julgamos ser importante, irmão, para participar de festa. Êxodo capítulo 29 até o capítulo 33. Cara, Deus fala muito comigo. Aliás, Deus fala comigo na Bíblia toda, né? Mas esses capítulos são assim especiais. A Bíblia diz que Moisés estava no monte, Arão estava diante do povo. Um líder diante de Deus, ouvindo a mensagem de Deus. Um outro líder diante do povo, sofrendo a pressão do povo. Cadê, moço? Constrói alguma coisa. Vamos lá, nós precisamos ver. Nós queremos ver. Faz alguma coisa para a gente ver. Sim ou não? Arão pediu que eles trouxessem o quê? Fala o seguinte, vamos lá, vou resolver o problema de vocês. Tragam ouro para mim. A Bíblia diz que eles pegaram os colares, os adereços das suas esposas e filhas, trouxeram para Arão. Preste atenção numa coisa. Primeira pergunta que eu te faço: onde que eles acharam ouro? Egito. A Bíblia diz que eles trouxeram do Egito. Segunda pergunta que eu te faço: quem foi que não cooperou com a construção do bezerro? Duas pessoas, Miriam e Moisés. Por que Moisés não cooperou? Primeiro, porque ele estava diante de Deus. Ele estava no monte. E quem vive diante de Deus não é movido pela necessidade do povo. Quem vive diante de Deus não é movido pela riqueza do povo. Quem vive diante de Deus não é movido pela riqueza que é tirada do Egito. Meu papai, tudo fala. Sabe por que Moisés não cooperou? Porque ele estava diante de Deus. E o segundo motivo pelo qual ele não cooperou, a Bíblia diz, irmãos, que todos saíram do Egito trazendo riquezas, ouro, prata e bronze. Moisés saiu do Egito carregando, sabe o quê? Os ossos de José. Deixa eu te falar uma coisa. Enquanto todo mundo estava saindo do Egito trazendo ouro, Moisés estava saindo do Egito carregando o legado de um homem que marcou o Egito. Cara, essa casa é uma casa de legado, meu amigo. Quem está carregando os ossos de José aqui na igreja? Quem está carregando os ossos de José aqui nessa cidade? Aonde estão os homens que estão carregando os ossos daqueles que marcaram essa terra, nesse estado? Aonde estão os homens que estão carregando o legado de todos aqueles que passaram e marcaram a nossa geração, queridos? Onde estão esses caras que estão carregando o legado de Judson de Oliveira, apesar de ainda estar entre nós? Mas é um homem que despejou sobre o Brasil. Aonde estão aqueles que vão dar continuidade ao legado de Antônio Cirilo, meu amigo? Estava falando com ele agora há pouco ali, eu falei: pastor, eu estou muito feliz em estar aqui, porque você marcou a minha vida e servir você aqui para mim é uma honra. Aonde estão aqueles que vão transportar o legado de Gregório McNutt? O problema é que nós queremos sair trazendo ouro, trazendo riqueza. Eu lerei para você as escrituras, cara. Você não precisa me pagar nada por isso. Você entende isso, irmão? O que a igreja brasileira precisa está escrito. Eu estou aqui para que se cumpra o que foi dito. Eu não quero trazer nada, irmãos. Eu não quero ganhar nada aqui. Eu não quero ganhar seguidor na internet. Sabe o que a gente faz quando a gente volta para casa depois de uma viagem como essa? Sabe o que nós vamos estar fazendo terça-feira? Terça-feira lembra da gente e ora por nós. Amém? Você faz um compromisso comigo? Terça-feira nós vamos estar fazendo a manutenção da base que a gente mora, cortando capim. Eu faço questão de voltar e cortar capim, sabe para quê? Para dizer assim: meu amigo, você está achando que isso é alguma coisa? Porque você pregou no poderoso Deus?
Venha capinar bem aqui, para você ver que você não passa de um homem pecador, miserável, que precisa de Deus todo dia. Eu não quero o ouro do Egito, cara. Eu quero apenas dar continuidade. Você entende isso, irmão? Beleza. O povo trouxe o ouro. E aí a Bíblia diz que eles acordaram bem cedo, sentaram para comer e beber, e só se levantaram para se divertir. Nós chamamos isso de ministério. A gente só se levanta para se divertir, irmão. A gente só se levanta quando a gente tem uma perspectiva de diversão. Um dia um irmão chamou para ministrar em Belém do Pará. Da minha cidade para Belém dá uns 900 quilômetros de ônibus, né, por aí. Marcou tudinho direitinho, falou com minha esposa lá e tal, fechou. Uma semana antes do evento ele me ligou e falou assim: pastor, mandou uma mensagem, falou: pastorzão, vou ter que desmarcar. Eu falei: mas por quê? O que foi, irmão? E assim, queridos, assim, ó, antes que você pense, eu não ando atrás de agenda, não vivo por agenda. Se eu quiser pregar todo dia, eu sou pastor local, irmão. Se eu quiser pregar todo dia, eu prego, todo dia, toda hora. Tem gente para me ouvir. Eu moro dentro de uma casa de oração. É só eu dizer assim: gente, senta aqui rapidinho. Todo mundo senta ao redor da mesa e a gente fala o dia todo. Ele falou assim: eu preciso desmarcar porque a passagem de avião está muito caro. Eu falei assim: ué, mas como assim, ué? Por que você não compra de ônibus? Ele falou: de ônibus? E você vem? Eu falei: querido, se eu não puder andar de ônibus, eu tenho 30 anos de idade, 34. Não, mas é 12 horas. Eu falei: podia ser 24, não tem problema. Nós vamos servir vocês aí, cara. Eu só não compro a passagem porque eu estou liso. Mas se eu tivesse, eu comprava. Mas fica tranquilo, compra aí a passagem R$100. Nós vamos. E serve vocês e vem para casa. E não se preocupa com a oferta, não. Nós vamos servir vocês aí. Ô pastor, amém, em nome de Jesus, cara, eu vou comprar agora. Eu falei: compra, bebê. Nós achamos que o ministério é festa, é diversão. Irmão, ministério não é um meio de você ganhar a vida. O ministério é um meio de você perder a vida, de você gastar a vida. Essa palavra tem queimado dentro de mim há alguns anos. Eu irei ler as escrituras para você. A sua riqueza fica para você, eu não preciso dela. Você está dizendo para mim que não precisa de dinheiro? Não é isso que eu estou dizendo, preciso, irmão. Vou te contar aqui a história. Você está dizendo para mim que não precisa de recurso? Não é isso que eu estou dizendo, preciso de mais. Mas tudo, diga comigo, tudo que precisamos, recebemos do Pai das luzes. Então vamos lá. O que eles tinham de mais precioso nas mãos? Ouro, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Riqueza. Porque se não fosse tão precioso, imagina, nós estamos saindo do Egito, estamos fugindo. Eu vou pegar o que é mais valioso para mim. Todas as vezes que eu entro num avião, ou sei lá, a gente tem uma viagem que a gente faz lá, que a gente precisa pegar 1h30 de barco, assim, de ferry, né? Aí eu gosto muito sou muito viajante, assim, eu viajo muito a maionese, eu fico pensando, rapaz, quando a mulherzinha lá do avião está dizendo assim: gente, é o seguinte, ó, se pousar na água, pegue aí, deixa as bagagens para trás. Eu olho para minha mochila e falo assim: essa mochila aqui não fica não. Eu tenho a Bíblia e tenho um computador dentro, que eu tenho tudo anotado. Essa aí eu não deixo para trás não. Eu deixo o paraquedas, eu deixo qualquer coisa. A Bíblia, a mochila eu me agarro com ela. Minha esposa esse dia brincou comigo: eu tenho mais ciúme dessa mochila do que de mim. A gente só se apega àquilo que tem valor para nós, irmão. Vamos fugir do Egito, bora, vou pegar o ouro. O que foi que eles deram para construir o bezerro? Aquilo que tinha valor para eles. Sabe por quê? Porque eles queriam festa. Nós temos muita facilidade de abrir mão de coisas valorosas para nós, quando temos uma perspectiva de festa. Deixa eu te explicar. Irmãos, isso não acontece aqui, isso acontece lá na igreja. Quantos pastores nós temos aqui? Você sabe que é complicado você dizer assim: gente,
Vamos marcar aqui uma reunião de oração segunda-feira, 5 horas da manhã. Só vai 2, né? E quando vai? Se for 2 é até bom, porque já concorda ali, né? Quando vai 2 é a bênção demais. Aí você liga para um irmão, você fala assim: querido, é o seguinte, oração, segunda-feira, 5 horas. Aí o cara vai dizer assim: ô pastorzão, rapaz, eu queria muito ir, mas assim, ó, eu tenho meu trabalho. O trabalho é valioso para ele, sim ou não? Esse cara está errado? Não. Aí você liga para o outro: ô irmão, ó, o seguinte, nós vamos ter uma oraçãozinha aqui, segunda-feira, 5 horas. Poxa, esse pastor está doido, ele acabou de vir numa conferência dessa, 5 dias ali ouvindo toda hora, ele quer segunda-feira, 5 horas, fazer uma reunião de oração. Pastor, não tem como, eu tenho aula na minha faculdade. A faculdade é preciosa para ela? Sim. Ela está errada? Não. Tem valor, sim ou não? Agora, pastorzão, se você liga para esse mesmo cara e fala assim: querido, é o seguinte, amanhã, 5 horas da manhã, nós vamos ter lá na igreja pastor Antônio Cirilo, Luiz Hermínio, Ricardo Robortella, Danduque, Júcio de Oliveira e toda a caravana do clamor. Assim, ó, eu presumo que esse cara vai ligar para o chefe dele, vai dizer assim: querido, aconteceu um imprevisto. Sabe por quê? Porque nós temos facilidade de abrir mão de coisas preciosas quando nós temos uma possibilidade de uma festa, de algo diferente. Quando é rotineiro, é chato. É só mais uma oração. Não, mas agora vai estar uma galera aí, então, professor, a gente pode fazer aquela prova na semana que vem? Esses somos nós, irmãos. Sentamos, comemos, bebemos e nos levantamos apenas para nos divertir. Agora deixa eu pregar para você de verdade. Estou brincando, gente, estou terminando. São 11h30, meio-dia a gente termina, pode ser? Ixi. Então Jesus reúne os discípulos no final da conferência e fala assim: deixa eu falar com vocês. Aí deve um ter tocado no outro e ter dito assim: agora ele vai liberar a gente, vamos quebrar tudo. Ele fala assim: esperem, fiquem parados, não façam nada, até que dos céus vocês sejam revestidos de poder. Irmãos, preste atenção. Nós estamos vivendo num mundo frenético. Rapaz, a gente acorda segunda-feira já pensando no domingo que vem. Principalmente pastor, não é assim? Esses dias eu estava, ontem acho, vendo um videozinho de uma brincadeira que fizeram do pastor tomando um cafezinho. Aí está tomando um cafezinho assim: rapaz, eu estou pensando na vida do irmão fulano de tal, que precisa fazer não sei o quê. Eu estou pensando no irmão fulano, rapaz, a conta da igreja. Cara, a gente deita e a cabeça fica funcionando. Vai 2 horas, ela para e a gente consegue dormir. Nós estamos vivendo num mundo frenético, irmão. Só que eu penso que nesse tempo ecoa, a mensagem que ecoa nesse tempo, como o pastor Zé falou aqui ontem. Nós tivemos esse ano, irmãos, o ano passado, uma grande oportunidade de orar dia e noite. Porque quando saímos do estádio de um evento, achando que ia tocar as nações, Deus falou assim: tá, vão todo mundo para dentro de casa. Você está entendendo isso? A mensagem que ecoa nesse tempo, na minha perspectiva, é justamente essa: permaneçam até que o poder chegue. Porque agir sem poder, irmãos, você entende isso? Jesus não está dizendo assim: agora vão lá, agora façam, agora está com vocês, vão lá e quebrem tudo. Não, agora esperem. Aprendeu, agora espera. Entendeu, entendi, agora você vai esperar. Porque preste atenção, se vocês fizerem alguma coisa agora, meus discípulos, vocês irão atrapalhar o que eu tenho para fazer. Então fala o seguinte: espera aí, pastor, mas assim, ó, o mundo está difícil, o negócio está cada dia pior. Talvez esperar num tempo como esse
é ser omisso. Sim ou não? Deixa eu te falar uma coisa. A postura de esperar não tem a ver com omissão. A postura de esperar aqui tem a ver com dependência. Ele está dizendo assim, não é você deixar de fazer, é você esperar para fazer quando eu falar, quando o poder vier. Você entende isso? Quando nós esperamos, nós não estamos simplesmente deixando de fazer alguma coisa. Quando nós esperamos, segundo o que ele disse aqui, nós estamos, entenda isso, nós estamos deixando que ele faça. Nós estamos dizendo, Senhor, eu posso fazer sozinho, mas eu dependo do Senhor. Eu vou esperar até que dos céus venha poder. Quando você espera em Deus, irmãos, na presença de Deus, você está dizendo para Ele que você quer depender dEle. Porque a maioria de nós que falamos que queremos depender de Deus, sempre tomamos o controle das coisas para resolver. Ninguém diz nem um amenzinho. Porque é verdade, irmão. Senhor, eu espero em Ti, querido. É muito bom dizer que depende de Deus quando tem 1 milhão na conta. Faltar a comida em casa, você vai num caixa eletrônico, saca dinheiro e compra. E assim, por favor, não estou dizendo que é errado ter dinheiro na conta. E eu não estou dizendo que também quem tem dinheiro da conta não depende de Deus. Porque a questão não está no dinheiro, a questão está no coração. Amém? O problema não é ter muito dinheiro no bolso, o problema é ter muito dinheiro no coração. Aí é o problema. Porque tem muita gente com muito dinheiro que não ama o dinheiro, e tem muita gente com pouco dinheiro que ama o dinheiro. Você não deixa de ser generoso porque não tem dinheiro no bolso. Você entende isso? Você não deixa, rapaz, eu não sou generoso porque eu tenho pouco dinheiro no bolso. Não, irmão, você não é generoso porque você tem muito dinheiro no coração. Você não tem dificuldade de tirar dinheiro do bolso, você tem dificuldade de tirar do coração, por isso você não é generoso. Então não tem a ver com ter muito dinheiro ou pouco dinheiro. Tem a ver com esse entendimento de depender de Deus. Senhor, eu posso fazer sozinho, eu posso resolver, mas e aí? É isso mesmo que você quer que eu faça? Quem aqui, irmãos, iria um dia imaginar que você estaria no seu quarto orando, alguém ligaria para você e falaria assim: querido, eu quero te chamar para pregar na minha igreja. Quem vai dizer assim, não, peraí, deixa eu só orar aqui para saber se é de Deus? Não, é pregar o evangelho. Será que pregar o evangelho não é de Deus? O Espírito impediu Paulo de pregar em alguns lugares. Nós precisamos depender de Deus até para pregar o evangelho. Nós estávamos falando agora há pouco sobre perseguição, Atos capítulo 4. Em meio a toda aquela perseguição, eu te pergunto, qual seria a tônica da nossa oração? Qual seria a tônica da oração da igreja brasileira se nós estivéssemos de fato sofrendo uma perseguição? Eu penso que seria por livramento. Ora, na pandemia nós oramos mais para Deus abrir as igrejas do que para curar o povo. Então assim, no meio de uma perseguição, provavelmente a nossa oração seria: Deus nos guarda dessa perseguição, não deixa eu morrer, por Jesus me protege, sim ou não? Os discípulos em Atos capítulo 4 estavam em plena perseguição, eles foram orar. Sabe qual foi a tônica da oração? Nos dê poder e força para pregar o teu evangelho. Ah, mas vão me matar. Não interessa. Que loucura, gente. Que loucura, cara. No meio de uma perseguição, correndo o risco de morrer. Os caras estão preocupados com pregar o evangelho, irmão. A gente estaria preocupado em procurar um lugar para se esconder. Felizmente essa é a realidade de parte da igreja. Então essa postura de esperar tem a ver com dependência. Se nós queremos poder nas nossas ações, irmãos, nós precisamos ter paciência para esperar nele. Porque, preste atenção nisso, o poder depende da ação de Deus, mas o esperar depende da paciência do homem. Sabe por que não conseguimos andar no nível de obediência que eu falei no começo? Porque não temos paciência para esperar. Deus fala com Samuel, Deus fala através de Samuel com Saul. Deus fala assim: Saul, é o seguinte, você vai esperar aqui 7 dias, eu virei, nós sacrificaremos e você descerá para guerrear contra os filisteus. A
Bíblia diz que Saul esperou 7 dias. Sim ou não? 7 dias. Só que a palavra diz, irmãos, que os inimigos começaram a se aproximar. Parte do exército começou a fugir. Aí a Bíblia diz que Saul olhou para um lado, olhou para o outro e falou assim: rapaz, Samuel não chega. Ele vai lá e pede para trazer o sacrifício. E ele mesmo vai e oferece o sacrifício. Ele toma a responsabilidade para si. Olha, ó. Passa aí só mais um versículo. Mal acabara, a minha versão fala, imediatamente depois de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul sai ao seu encontro para saudá-lo. Passa mais um pouquinho. Samuel perguntou: o que você fez? Respondeu Saul: vendo que o povo ia se espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, que os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, passa. Eu disse comigo. O Espírito falou com ele? Quem deu a direção para ele? Ele mesmo. Agora descerão os filisteus contra mim em Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. Sabe por quê? Porque nós achamos que o favor de Deus é alcançado pelo que eu faço e não pelo que Ele disse. Por isso eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa. Irmão, nada do que você faz te torna mais amável para Deus. Não, rapaz, eu tenho que fazer alguma coisa, senão como é que o inimigo chega e eu estou ferrado? Como é que faz? Eu tenho que fazer alguma coisa. Passa. Aliás, volta. Aí. Não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci sacrifício. Você lembra que eu falei ontem aqui de a diferença de convicção para conveniência? O que é convicção? É ser movido pelo propósito. Conveniência é ser movido pelas circunstâncias. O que nos move, irmãos? Muitos de nós somos movidos por aquilo que está à nossa volta. Não, eu vou fazer porque eu olho para a minha volta, o negócio está difícil. Rapaz, o tempo agora é complicado, pandemia, coronavírus, então eu tenho que fazer alguma coisa. Não, irmãos, espere até que se cumpra o que ele disse. Passa. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Saul, que loucura que você fez, cara. Você não tinha que fazer nada, você só tinha que esperar para que se cumprisse o que ele falou. Irmãos, o princípio ainda é o mesmo. O que você fez, Saul? Mano, era só para esperar, cara. Você assumiu o controle da situação. Agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Passa. Já agora não subsistirá o teu reino. Sabe por quê? Porque, cara, Deus não vai colocar em posição de autoridade homens que não têm paciência para esperar o que Ele disse. Saul, era para você reinar para sempre, cara. Ele está dizendo ali que Saul iria ser imortal? Sim ou não? Sabe o que ele está dizendo ali? A tua descendência reinaria. Eu falei aqui no primeiro dia: Jesus, filho de Saul, tenha compaixão de mim. Irmãos, presta atenção. O cara comprometeu a sua geração e comprometeu a sua descendência, porque não teve paciência para esperar. Você está entendendo isso, irmão? Aí você olha para Davi. Qual era o coração de Davi, irmãos? Uma coisa eu peço ao Senhor, e eu a buscarei, eu posso habitar na tua casa todos os dias da minha vida e contemplar a tua beleza no seu santuário. Ei! Foi para esse homem, irmãos,
Foi para esse homem que Deus entregou aquilo que ele havia dado para Saul. Eu tenho que fazer logo. Não, eu preciso só contemplar a sua beleza todos os dias da minha vida. É uma vez por semana? Não, é todos os dias. Mas o mundo está acabando, eu não tenho pressa. Todos os dias. Nós precisamos entender isso como igreja, irmãos. Precisamos entender isso. Então muitos de nós, por medo de sermos omissos, nós estamos agindo na independência. Deixa eu te dar um conselho, posso? Pior do que você não fazer nada é você fazer do seu jeito. É muito pior, irmão. O estrago é muito maior. O estrago é muito maior do que quando você deixa de fazer, do que quando você faz do jeito que você quer fazer. Então, se você está em dúvida entre não fazer nada e fazer do seu jeito, não faça nada. Agora é a hora de dizer amém. É bem menos danoso, irmãos, quando você deixa de agir do que quando você passa a agir do seu próprio jeito. O estrago é menor, queridos. O apóstolo Paulo, na primeira viagem missionária dele, ele não sai estabelecendo pastor, presbítero em tudo quanto é lugar, não. Ele vai, toca algumas cidades, deixa lá. Somente depois que ele estabelece presbíteros para liderar as igrejas nas cidades que ele plantou. Sabe por quê? Porque é muito menos danoso não ter ninguém liderando do que ter a pessoa errada. É muito pior colocar a pessoa errada para liderar do que não colocar ninguém. Sabe esse anseio que o pastor tem de botar alguém para liderar? Não, nós temos que ter um líder aqui. Não, meu amigo, é melhor deixar sem líder e esperar Deus falar. Deixa de pressa, irmão, calma. Amém? O estrago de agir na independência é muito maior do que quando você não faz nada. Quantos estão entendendo isso? Porque quando você age na independência, quando você age do seu jeito, não há poder naquilo que você está fazendo. Por isso Jesus falou assim, ó, fiquem, esperem na cidade até vir poder. Porque se você fizer do seu jeito, não há poder naquilo que você vai fazer. Por isso a maioria das coisas que fazemos, irmãos, são feitas pela força do nosso braço e não pelo poder de Deus. Porque, presta atenção, por não termos paciência para esperar até que Ele fale, até que Ele libere poder, nós estamos agindo do nosso jeito. E sabe qual é o problema? As nossas ações não têm mais poder. Aquilo que fazemos nas nossas igrejas não transforma mais ninguém. É só mais uma programação para encher linguiça. Não temos mais sinais, não temos mais maravilhas. Jesus não cura mais ninguém, porque estamos fazendo com a nossa própria força. Amém? Todas as vezes que você age na independência, você está abrindo mão do poder de Deus. E quando você abre mão do poder de Deus, você vai ter que usar a força do seu braço. Sabe por que Saul ficou desesperado, irmãos? Doido depois para matar Davi? Porque ele queria dar o jeito dele, vou resolver do meu jeito. Saul era um rei que vivia em torno de si mesmo, da sua própria vontade. Eu falei aqui no primeiro dia, no mesmo monte onde Elias edificou um altar para Deus, Saul edificou uma estátua para si, irmão. Presta atenção numa coisa, depois que Davi termina de tocar a harpa e acalmar Saul, próximo passo foi a queda de Saul. Saul disse assim, mande dizer para Jessé que esse rapaz ficará trabalhando para mim. Davi foi ungido para ser rei sobre Israel e não para ser servo de Saul. Sabe qual é o problema de muitos de nós, irmãos? Por agirmos na independência, queremos levantar pessoas para nos servir e não para servir o reino. Por isso só vai para onde eu digo, só vem se eu disser, só faz se eu mandar.
Só que enquanto Davi teve dentro do palácio de Saul, você não lê na Bíblia nenhum salmo que foi escrito por Davi enquanto teve dentro do palácio de Saul. Sabe por quê? Porque dentro do palácio de Saul, Davi não tocava harpa para adorar a Deus. Davi tocava harpa para acalmar Saul. Davi era um sacerdote que estava a serviço de um homem. Irmãos, isso está acontecendo na igreja. Nós ocupamos o lugar de destaque, nós ocupamos o centro. E nós queremos que as coisas aconteçam para o nosso benefício. Você entende isso? Pastor, mas e aí? Eu fico esperando, e aí? O tempo de espera, irmãos, tem um prazo de validade. Permaneçam em Jerusalém. Até que. Poder chegou? Não, então o tempo de espera não acabou. Tem poder? Tem. Então vai. Porque a unção exige uma ação. Você entende isso, irmão? Agora, deixa eu te explicar uma coisa. Mateus capítulo 3, vamos lá? Eu estou concluindo. Mateus capítulo 3, no verso 3, diz assim, ó. Porque, deixa eu ver. Porque é dele que o profeta Isaías disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Deixa eu te falar uma coisa aqui, irmão. A palavra esperar, lá em Lucas 24, que nós lemos, esperem na cidade, permaneçam na cidade. Essa palavra esperar, no grego, é katsu. É a mesma palavra que aparece no versículo 3, quando ele diz que voz do que clama no deserto, preparai o caminho. Então a palavra do grego lá em permanecer é a mesma palavra do grego em preparar. Sabe o que eu entendo com isso? Que esperar é a mesma coisa de se preparar. Então você não perde tempo quando espera. Você está sendo preparado. Você entende isso, irmãos? Você está sendo preparado enquanto você espera. Por isso agimos, irmãos, sem preparo, porque não temos paciência para esperar. Nós não podemos agir sem um poder, porque agir sem um poder é a mesma coisa de agir sem a presença. Por isso você vê Moisés dizendo assim: não vou. Vou nada. Se o Senhor não for, eu não vou. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Quando nós olhamos para o que aconteceu ali em Pentecostes, nós geralmente destacamos o acontecido em si. O Espírito veio, tal, Pentecostes, aquela história toda. A gente sempre foca no que aconteceu. Só que Jesus dá uma direção em Atos. Vamos lá? Vê se eu acho aqui rapidinho para eu lembrar. Atos. Capítulo 1. Atos capítulo 1. Verso 4. Aí, enquanto participava de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. Presta atenção. Nós focamos no derramar, e de fato é o ponto central. Só que presta atenção. Jesus dá uma direção que antecede o derramar. Antes que o Espírito Santo fosse liberado, ele diz assim: ó, esperem, não saiam de Jerusalém. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Sabe qual foi o resultado dessa espera? Poder, avivamento. Deixa eu te falar, irmãos.
A obediência e a paciência precede o poder. A obediência vem antes do poder. Você sabe o que foi o Pentecostes, irmãos? O derramar do Espírito ali em Pentecostes foi a recompensa para aqueles que permaneceram firmes na obediência daquilo que Jesus falou. Permaneçam, o poder virá novamente. Permaneçam e o poder virá novamente. Mas para a gente terminar agora de verdade, não, é a segunda vez que eu falo, na terceira a gente termina. Sabe por que nós não temos paciência para esperar? Porque nós queremos o protagonismo, irmãos. Queremos que o nosso nome apareça. Todos nós aqui conhecemos a história de Marta e Maria. Mas sabe o que eu acho massa? É que quando a Bíblia diz que Marta estava fazendo muita coisa, Maria quedava-se aos pés de Jesus. O verbo quedar significa demorar. A presença de Deus não é um lugar por onde você passa. A presença de Deus é um lugar onde você vive. Eu vou orar rapidamente aqui não, amigo. Demore lá. Moisés, suba para o monte e fique lá. 7 dias depois, irmãos, Moisés já deveria ter dito assim: rapaz, o que eu estou fazendo aqui, gente? Meu Deus do céu, 7 dias aqui esperando, nada acontece. Não, senhor, eu acho que eu estou ficando doido, não ouvi Deus não, meu Deus do céu. E de repente, Moisés, se ele não espera, ele não ouve. O problema, irmãos, é que nós temos pressa. Sabe, nós queremos a presença só para alcançar a mensagem do culto de domingo. Nós queremos a presença só para pegar a próxima canção que vai bombar na internet. A gente não demora na presença. A gente não espera até que. A gente espera até que tenhamos paciência. Quando perde a paciência, a gente sai da presença. Até que chegue a próxima mensagem do WhatsApp. Porque aí eu tenho que pegar o celular para ver quem está falando comigo. Deixa eu te falar uma coisa. Acabou o tempo de agirmos por impulso. Chegou o tempo de agirmos por amor. Deus falou assim: Abraão, me entrega Isaac. Anda 3 dias. Seria muito mais fácil, irmão, no meio de um culto desse aqui, Deus falasse assim: pega teu carro e dá para o irmão. Aí você vai lá e... No outro dia, você dormiu, aquietou, você acorda e fala assim: que loucura que eu fiz, gente. Meu Deus do céu, eu estou pagando o carro ainda. Deus falou assim: ei, eu quero Isaac, mas calma. Não é por impulso não. Anda 3 dias. Sabe o que significa isso? 3 dias é um tempo suficiente para as emoções se acalmarem dentro de você. Você passar 3 dias olhando para o teu filho dizendo assim: rapaz, eu vou matar esse menino, cara. Meu Deus do céu. 3 dias depois, cara. Não foi por impulso, irmão. A maioria das coisas que a gente fala que dá para Deus é porque nós estamos empolgados com a reunião que está sendo uma benção. Quero ver quando você sair daqui, queridão. Hoje é sábado, eu quero ver quinta-feira na sua casa. Se você ainda vai continuar chorando como você chorou aqui ontem à noite. Aí é que está. Amém, irmãos. É por amor. Então vamos lá, nós queremos o nosso nome destacado. Maria demorava lá. Maria quedava-se. Ela esperava. E é justamente isso que nós precisamos entender. É tempo de pararmos na presença até que o poder venha. É tempo de investirmos na presença. O problema, irmãos, é que nós queremos que o nosso nome seja visto. Nós queremos que o nosso nome apareça. Nós queremos, irmãos, e por isso eu prefiro ficar trabalhando para ver se eu me destaco do que demorar na presença. Abra comigo o João capítulo 11. Nós estamos concluindo. Vamos ler só mais esse. Deixa eu ver se é 11 mesmo. Ah, Jesus, vem aqui, Senhor.
João capítulo 11, versículo 5. Olha o que diz ali, ó. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. Ei, quem é a irmã de Marta? Hã? Sabe por que a gente não quer demorar nos pés de Jesus? Porque senão o nosso nome não aparece, irmão. Porque senão nós não nos tornamos conhecidos, talvez, pelos homens. Por que ele não falou assim? Ele amava Marta, Maria e Lázaro. Você lembra do que eu falei? Que a mensagem é mais importante do que o nome do mensageiro? Cara, deixa eu te falar uma coisa. Eu não quero Jesus para uma mensagem minha bombar na internet e eu ter agenda para o ano todo. Eu não vivo por agenda, irmão. Não é a agenda que paga minhas contas. Eu não quero que os irmãos que caminham comigo vão para a Bíblia procurar mais uma música para cantar, para ficar famoso no YouTube. Não. Eu não quero ser conhecido na terra, irmãos. Por mais que o meu nome não apareça, eu quero demorar na presença. Eu quero permanecer na presença. Irmãos, presta atenção numa coisa. É justamente esse tipo de gente que Deus está procurando. Lê comigo o verso 20. Verso 20. Ao saber que Jesus estava chegando, o contexto ali é Lázaro morreu, aquela história toda, Jesus chegou. Ao saber que Jesus estava chegando, Marta foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Vamos lá. Marta e Maria está aqui. Jesus chegou. Aí Jesus chegou, Maria ficou e Marta foi até Jesus. Sim ou não? Sim ou não? Se você continuar lendo aí, você vai ver que ela foi lá e, se tivesse aqui, não teria acontecido, blá, blá, blá. Agora vê comigo o verso 28. Onde é que está o irmão da Bíblia, hein? Hã? Não, o irmão que fica mexendo na Bíblia, onde é que está? Ele é bom, viu? A gente fala, ele bota, né? Aqui se o cara errar a Bíblia, ele está ferrado, né? Porque... Então vamos lá. Relembra. Maria ficou em casa. Marta foi até Jesus. Sim ou não? Então quem está buscando quem aqui? Marta está procurando Jesus. Dito isso, ela foi lá, falou. Dito isso, ela se retirou, chamando sua irmã Maria em particular, disse-lhe, presta atenção. Falou, Jesus ficou, ela saiu. Foi até Maria e disse assim: Maria, eu estou buscando o mestre está aqui, mas ele te chama. Não, se é para aplaudir, aplaude direito, irmão. Todos nós estamos procurando Deus, todos nós estamos buscando Jesus, mas Jesus está buscando aqueles que estão permanecendo em sua presença. Você sabe por quê? Você sabe por quê? João capítulo 13. João capítulo 13. Permaneçam e o poder virá. Sabe por quê, irmãos? Olha para mim aqui agora. Ele não revela tudo para todo mundo. Quanto mais você permanece, mais íntimo dele você se torna. Mais íntimo você se torna. E quanto mais íntimo você se torna, mais acesso aos seus segredos você vai ter. Capítulo 13 de João, verso 21. Falhou. Amém? Vamos ler aqui? Falhou nada. Verso 21. Havendo falado essas coisas, Jesus perturbou-se em seu espírito e declarou: em verdade vos digo,
que um de vocês me trairá. Passa. Então os discípulos se entreolharam, sem saber de quem ele falava. Perto de Jesus estava sentado um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava. Segura. Algumas versões dizem que aquele a quem Jesus amava estava com a sua cabeça reclinada no seu peito. Passa. Então Simão Pedro fez-lhe um sinal, pedindo, pergunta-lhes de quem ele está falando. Esse discípulo, inclinando-se para Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. E tendo molhado o pedaço de pão, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Deixa eu te explicar isso aqui. Imagina comigo, nós estamos em uma reunião. Aí eu quero destacar algumas coisas. Primeiro, quem está contando essa história? João. Nessa reunião, Jesus fala assim: gente, é o seguinte, tem alguém aqui no nosso meio que vai me trair. Imagina o clima. E aí um começou a olhar para o outro. Ixi, meu irmão, quem será? Aí João diz que um discípulo que Jesus amava estava com a sua cabeça reclinada no seu. Me ajuda aqui, pastor. Vamos fazer o teatrinho. Quem está contando a história? O que vocês achariam de mim se eu chegasse aqui agora e dissesse assim: gente, eu sou o discípulo que Jesus ama? Sai daí, doidinho, ó, só quer ser o boi, não é? Como é que você sabe que você é o discípulo que Jesus ama? Porque eu estou ouvindo seu coração. Eu sei o que passa dentro do coração dele. Irmãos, aí a Bíblia diz que Pedro, preste atenção numa coisa, Pedro, depois que Jesus fala isso, Pedro faz um sinal. Se você olhar na sua Bíblia aí, a Bíblia diz que ele faz meio que um sinal para João. Nós estamos falando de Pedro, o intrépido Pedro, aquele cara que quando Jesus falou assim: vou para Jerusalém, não faça isso contigo mesmo, Jesus, está doido? Aquele cara ousado que falou assim: se tu mandar eu ir, eu ando sobre as águas. Esse cara ousado, a Bíblia diz que ele não teve coragem de levantar a voz e falar assim: Jesus, quem é? Não, ele perguntou para quem? Perguntou para João. A Bíblia diz que ele fez um sinal. Ó, Simão Pedro fez-lhe sinal. Sabe o que significa isso? O corajoso Pedro, naquele ambiente, não teve coragem de perguntar para Jesus. Ele fez assim, ó: Simão, João, pergunta para ele quem é. Quem é? Sabe por que ele falou com João e não falou com Jesus? Porque, irmãos, ele sabia quem estava encostado no peito de Jesus. Aí a Bíblia diz assim, ó, que João, nem um pouco preocupado, olha para Jesus e fala assim, ó: quem é? Aí Jesus fala assim, ó: é aquele para quem eu der um pedaço de pão. Para quem Jesus falou isso? Ele falou para todo mundo? Se ele falasse para todo mundo, irmão, na hora que ele fosse dar um pedaço de pão molhado para Judas, Judas fazia assim, ó. Sabe para quem que ele revelou o segredo? Vou te contar. Fala para ninguém não. Sabe por quê? Porque tem coisas que eu só revelo para quem está com a cabeça reclinada no meu peito. Obrigado. Tem coisas que eu não falo para todo mundo. Vou falar para você. Como que pode? Como que esses caras conseguem ver isso na Bíblia? Reclina sua cabeça no peito dele, fica lá até que ele fale. Amém? Até que ele fale. Gaste tempo na presença, recline a cabeça no peito dele, e você terá acesso aos segredos que ocupam o coração de Jesus nesse tempo.
E eu não posso terminar essa reunião sem orar por você, cara. Eu não posso terminar essa reunião sem dar para você a oportunidade de fazer um compromisso com o Senhor, de se lançar aos teus pés e dizer: Pai, eu estou aqui, eu quero reclinar no teu peito, eu quero ouvir o teu coração, eu quero gastar tempo em tua presença, eu quero esperar até que o poder venha. Eu abro mão de agir na independência, eu abro mão de agir sem poder. Então, se essa é a tua postura nessa manhã, eu quero te chamar para vir aqui, eu quero te chamar para estar aqui conosco, eu quero te chamar para afirmar um compromisso com Ele. Ei, Jesus, ei, Jesus. Deus está levantando um povo no Brasil novamente. Deus está levantando um povo no Brasil novamente. Ei, Jesus, ei, Jesus, ei, Jesus.